O circuito RC de temporização, né? Vocês vão ver que a gente vai falar muito de uma unidade de tempo desse circuito, né? Porque esse termo temporização. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é uma constante de tempo, né? O circuito RC, como eu falei, nós temos aqui uma fonte, nós temos aqui um interruptor, né? Que é que vai acionar esse circuito, energizar e desenergizar, né? Quando a gente fala energizar, quer dizer que o circuito está ligado. Desenergizar quer dizer que é quando ele estiver desligado. E a gente vai estudar basicamente isso. Quando que ele está energizado e quando ele está desenergizado. Qual que é o seu comportamento em cada caso. Então aqui, olha, ligando o resistor em série com o capacitor. Daí o meu circuito se chamar RC. Resistor capacitor. Então pode se retardar o tempo de carga. Quer dizer, existe um tempo para essa carga chegar ao seu limite, né? Ou seja, o capacitor está carregado. Fazer com que a tensão entre os terminais cresça mais lentamente. Por quê? Nós vimos que a tensão ela vai aumentando, né? Quando eu ligar essa chave, minha tensão vai começar a aumentar lá nos terminais nos terminais desse capacitor, né? Até chegar a um valor que ela fica constante. Quer dizer que o capacitor já adquiriu sua carga máxima, né? Então existe uma forma desse acúmulo de carga ser mais lento, né? Claro que isso aí tem um objetivo de aplicação, né? O que é essa constante de tempo? Vamos fazer uma análise aqui do RC, né? Esse RC, aqui no caso está resistor vezes capacitor. Se a gente for relembrar as unidades, unidade de resistência, ohms, capacitância, farad e corrente ampere, né? Se eu pegar o termo resistor vezes capacitor, ou resistência vezes capacitância, resistência é dado em ohms, capacitância é dado em farad, né? Ohms é o mesmo que volts por ampere, né? Porque tensão sobre corrente, né? A lei de Ohm. A capacitância, no caso do capacitor, a capacitância, que é o farad, né? É coulomb por volt, né? Cancelando, o que eu tenho? Coulomb por ampere, tá? Então aqui foi só uma forma aqui no numerador tem coulomb, no denominador eu tenho o quê? O ampere, que na verdade é coulomb por segundo. Só apagar para ficar melhorzinho. Então vamos lá, depois eu explico porque é importante entender isso aqui, né? Foi tudo. Quando chega aqui, ó, nós temos coulomb por ampere, né? Vou deixar coulomb no numerador. E o que é ampere? Ampere é a unidade de corrente elétrica, né? Que é carga por segundo. Carga por segundo, né? Se eu fizer a operação aqui, como é que é a operação? Eu conservo a primeira fração, coulomb, e multiplico pelo inverso da segunda, que é segundos por coulomb, né? Se eu cancelar, o que sobra? Segundos. Então, o que acontece? Ao fazer toda essa manobra de unidades, eu concluo que a unidade de resistência vezes capacitância é o segundo. E por isso, né, como segundo é a unidade de tempo, isso aqui, quando eu multiplico R vezes C, eu estou achando, na verdade, um tempo. Tá? Esse tempo eu represento pela letra grega tal, que é essa aqui, ó. Letra grega tal, né? E é chamado de constante de tempo. Então, note que se eu tenho um resistor de X ohms e um capacitor de Y farads, eu multiplico essas duas grandezas, resistência vezes capacitância,
eu encontro a minha constante de tempo, que é segundos. E essa constante de tempo, por que ela é importante? Porque é ela que vai ditar o tempo de carga ou descarga do capacitor, né? Ou seja, ele vai estudar o capacitor energizado ou desenergizado em função desse tal aqui, olha, que é constante de tempo, né? E aí, como multiplicando isso aqui, RVC deu segundo, então a constante de tempo é RVC. Todas as vezes que falar constante de tempo tal, é simplesmente pegar o valor de R, multiplicar por C. O resultado é alguma coisa em segundos. Ok? Bom, e aqui uma observação seguinte, olha, no circuito RC, quanto maior a constante de tempo, maior é o tempo necessário para que o capacitor se carregue. Então, já é dedutível, né? De novo, nosso circuito lá, né? Fonte, disjuntor, resistor, capacitor, né? Então nós vamos considerar a ligação em série e aqui ele simplesmente mostra como que se calcula a corrente do circuito, que até agora não tem novidade nenhuma, né? É a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, corrente tem que ser mesmo a minha tensão sobre a resistência, né? O comportamento, né? Como é que se comporta cada grandeza nesse circuito. Então, sempre pegando esse meu modelo de circuito RC, que é resistor em série com capacitor, tá? Então, essa equação ela é gerada, né? Aqui não tem demonstração, mas essa equação aqui, que ela significa o quê? Como que varia a minha tensão elétrica com o tempo, né? Ela é V em função de T. O meu V é o quê? Função elétrica. O meu T é o quê? O tempo. Então, quer dizer, em 0 segundos, quanto que vale? Em 0 segundos, quanto que vale a minha tensão? Olha lá, a máxima, né? Ela é máxima. Passou X segundos, 1 segundo, sei lá quanto. Quanto que é a minha tensão? Passou mais segundos, quanto que é a minha tensão? Então, essa curva, que é exponencial, né? Ela mostra o comportamento da tensão ao longo do tempo, né? E o exponencial, ela é exponencial dessa forma, por causa disso aqui, né? E elevado a alguma coisa, né? Esse é aquele algarismo, não sei se vocês lembram, né? Que é o número neperiano, o algarismo neperiano, que vale 2,72, 1828, 1828 e mais alguma coisa, tá? Então, isso aqui simplesmente mostra, com o passar do tempo, como se comporta a minha tensão. Ah, por que isso é importante? Isso é importante dependendo do tipo de circuito que você vai trabalhar, né? Então, por isso que a gente estuda o comportamento de todas essas variáveis, porque isso é de alta aplicabilidade, né? Então, aqui são apenas 2 estudos, né, de tensão, né, no capacitor. Pois o estudo de como a corrente se modifica em um capacitor, né? Cálculo de lei de Ohm. Do mesmo jeito, a corrente tem esse comportamento no circuito. E aqui uma análise de circuito. É baseado nisso aqui que eu vou resolver depois algumas questões com vocês, tá? Então, quando a gente for trabalhar as questões, a gente vai ficar ligado nesse tipo de análise. Aqui tem uma síntese, então. Então, pegando os meus valores, que é o de tensão, ó, VC, tensão no capacitor, VR, tensão no resistor. Ah, por que capacitor e resistor? Por causa do meu circuito, né? Eu tenho um capacitor, eu tenho um resistor, então eu vou analisar como que a tensão se comporta nele. Só esqueci de comentar aqui, que vocês notem que a tensão no resistor, ela varia de forma oposta no capacitor, né? Enquanto no resistor ela vai diminuindo com o tempo, no capacitor ela vai aumentando com o tempo até estabilizar, até ficar constante. E a resistência também diminui, né? Então, a tensão do resistor ela diminui com o tempo, a corrente do circuito ela diminui com o tempo e a tensão do capacitor aumenta com o tempo. Essas curvas são importantes para a gente.
Análise do circuito durante a carga do capacitor. Então, nós estamos analisando agora, vamos analisar o capacitor energizado, né? Ou seja, durante o carregamento. O que acontece? Então, a gente analisa em 3 tempos. Primeiro, no tempo zero. No tempo zero, se eu analisar aqui, né, o tempo zero, eu tenho tensão zero, que é o que demonstra aqui, né? Mas eu tirei de onde? Da minha equação, né? Se eu substituir aqui, olha, a equação, vou ampliar para vocês, esse Ezinho é E elevado a menos T sobre tal. O tal é nossa constante de tempo. Essa constante de tempo depende de quê? Do valor da resistência e do valor da capacitância, né? O tempo varia, né? De 1 segundo. Então, por exemplo, o que significa tempo zero? Tempo zero significa aqui, ó, colocar o zero no lugar do T. Colocar o zero no lugar do T. Eu tenho o quê? Zero dividido por tal. Zero dividido por tal é zero, né? E é elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Então, aqui, ó, no tempo zero, zero dividido por tal é zero. É elevado a zero, não é, porque não existe menos zeros, né? É elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, aqui, ó, isso aqui deu 1. Olha lá. É elevado a zero, que é 1. Então, já tem 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes a tensão é o quê? Zero. Então, em análise da fórmula, analisando a fórmula, que é feito o gráfico, né? Analisando a fórmula que é feito o gráfico. Então, no tempo zero, tensão zero. Se eu for jogando valores aqui, se eu for jogando valores, eu vou ter nesse gráfico, né? Aqui tem alguns valores representativos, olha. Aqui é o tempo zero, o tempo tal e o tempo menos 5 tal, né? Se eu jogar o tal na fórmula, deixa eu só limpar a área. Imagina o seguinte, se eu jogar o tal aqui, no lugar do T, vai ficar o quê? Menos tal dividido por tal. Então, divisão de números iguais dá 1, né? Então, menos tal dividido por tal, aqui no caso dá menos 1, né? Então, vai ficar E elevado a menos 1, E elevado a menos 1 é 1 sobre E, né? Aí aqui dentro da equação fica 1 menos 1 sobre E. Então, vai dar um valor numérico, e pela conta aqui, olha, o resultado final é 0,63. Então, quer dizer, após passar o tempo tal, a minha tensão no capacitor é 63% da tensão. Ah, se a tensão fosse 10 volts, então após passar um tempo tal, um valor igual a tal, eu tenho 6,3 volts, porque é 63%. Mas que tal é esse? Vamos lá, de novo, lembrando. O tal, esse aqui, o tal é uma constante de tempo, que é igual a R vezes C. O tal depende de cada capacitor, né? De cada circuito, né? Porque depende do valor de R de C. Então, se eu tenho um valor aqui, um valor multiplicado, eu tenho essa constante aqui, ó. Então, para um dado, mas o comportamento é sempre o mesmo, né? Por quê? Para um dado constante, eu jogando aqui, eu tenho 63% da tensão. Após passar 5 tal, se eu jogar aqui, também a mesma coisa, ó, menos 5 tal sobre tal. Corta tal com tal sobre menos 5. É elevado a menos 5, fazendo todo esse cálculo, eu chego que menos 5 tal, eu tenho a minha tensão total no capacitor. E aí, é uma coisa interessante que é o seguinte, que 5 tal é o tempo para qualquer capacitor se carregar. Como mostrado aqui, ó. Aqui vai estar 100%. Então, 5 tal. Qualquer capacitor. Quanto tempo ele leva para carregar? 5 tal. Ah, é 5 segundos? Não. 5 tal. Vai depender. A unidade constante de tempo é em segundo. Mas o tal, ele depende de quê? O valor da resistência e do valor da capacitância, né? Então, 5 vezes tal é 5 vezes o tal para aquele circuito. E aí é só fazendo as análises, né? Por exemplo, agora o comportamento para a tensão no resistor. Note que é absolutamente oposto. Por quê? Enquanto a tensão vai aumentando no resistor, vai aumentando no capacitor, ela vai diminuindo no meu
resistor. Notem, vou colocar aqui, notem que se caracteriza a curva é a mesma, porém inversa, né? No tempo em zero, qual que é a minha tensão no capacitor? Zero. No tempo zero, qual que é a minha tensão no resistor? Tensão total. A tensão cai no resistor e aumenta no capacitor. Tanto que no tempo tal, eu tenho 63% da tensão para o capacitor. E no tempo tal, eu tenho 37% da tensão para o resistor. Por quê? 0,37 mais 0,63 dá o quê? Dá 1, né? Ou 100%. Então, vamos pegar um circuito que a tensão é 10 volts. Tá? Quando passar um tempo tal, qual é a tensão no capacitor? 63% disso aqui, ó, que é 6,3 volts. Né? E lá no resistor? O restante. Se de 10 eu usei 6,3, qual que é a tensão no resistor? 3,7. Então, uma vai aumentando e a outra diminuindo, né? Mas a soma delas, em qualquer momento, vale quanto? A tensão total, que no meu caso é 10, né? E a corrente, ela tem um comportamento similar aqui, né? A tensão, ou seja, minha corrente começa máxima e vai diminuindo. Quanto tempo leva para a corrente zerar? 5 tal. Quanto tempo leva para a tensão zerar no resistor? 5 tal. Quanto tempo leva para a tensão ser máxima no capacitor? 5 tal. Então, 5 tal é o tempo para acontecer esses 3 eventos. Né? E aí, o tal, obviamente, depende de quem? De R e de C. Tá? Do mesmo modo, a gente faz as análises aí do circuito no instante. Na verdade, ali é o seguinte, quando eu fiz aquela análise ali com vocês, tá? Na verdade, eu já fiz a análise dos 3 tempos. O que ele faz é mostrar os cálculos, tá? Quando vocês forem estudarem, note que aqui ele mostra como que é calculado, né? Por que no tempo zero a tensão é zero. Por que no tempo zero a tensão do resistor é máxima. E por que no tempo zero a corrente do circuito é máxima. Aqui ele mostra no tempo zero como é que é calculado. Mas o comentário que eu fiz foi o quê? Eu fiz no tempo zero, no tempo tal e no tempo 5 tal. Tá? Mas aqui a análise é só no tempo zero. Embaixo, embora eu tenha falado, é a mesma coisa aqui, ó. Só que a análise é no tempo quê? Tal. O que acontece no tempo tal para a tensão no capacitor, o que acontece no tempo tal para a tensão no resistor, o que acontece no tempo tal para a corrente no circuito. Né? E aqui mostra os cálculos, olha, no tempo tal a tensão é 63% da tensão da fonte para o capacitor. Para o resistor, 37%. Para a corrente, 37%. Então, aqui, a figura, notem que ela é a mesma, né? Então, eu explico as 3 condições, eu explico os 3 elementos, né? Que é tensão no capacitor, tensão no resistor e corrente do circuito. Eu explico os 3 elementos dos 3 tempos, que é 0, tal, 5 tal. Né? E aqui, no tempo 5 tal. Mesma coisa, embora a gente já tenha analisado, porque analisamos o tempo 0 tal e 5 tal, e os seus respectivos valores, cada parte ele mostra aqui ó, o cálculo por que 5 tal está completamente cheio, ou seja, 99%. Por que 5 tal está completamente vazio, 0,01%. Vazio que eu falo assim, né? Percentual da tensão. Tensão máxima, tensão mínima. E por que a corrente está mínima no 5 tal. Então, na verdade, ele pega, aqui, quando eu falo do circuito, a gente está analisando o quê? O gráfico, ou os gráficos, quais gráficos? O gráfico da tensão no resistor, tensão no capacitor e a corrente. Né? Eu avalio cada gráfico desses elementos em cada tempo. Quais são os tempos analisados? 0, que é o início da energização, tal, tempo tal, e o tempo 5 tal. Como que eu calculo esse tempo tal? Tal é igual a RC, ou seja, resistência vezes capacitância, e é dado em Farad. Segundo.
mesmo modo que nós estudamos a energização, né? O circuito sendo carregado, quer dizer, eu liguei ao circuito. O que acontece? O que acontece com o capacitor? No tempo 0, tal e 5 tal. O que acontece com o resistor? No tempo 0, tal e 5 tal. O que acontece com a corrente? No tempo 0, tal e 5 tal. Nesses 3 tempos, o que acontece com cada um disso aí quando o circuito é energizado? Né? Agora que, olha, considera, agora é a descarga, né? Desenergização. Considera o circuito RC ligado em série uma fonte de tensão E. E uma chave S inicialmente na posição 1. Né? Dessa forma tem-se. Né? Então, quando ele está ligado aqui, olha, quando ele está ligado dessa forma, o que nós temos? Corrente 0, tensão no capacitor máxima, né? 100%. Tensão no resistor, 0. É no tempo máximo, que é 5 tal, né? Aqui, ó. Tensão capacitor máxima, tensão no resistor, 0, corrente 0. Então, quando ele ficou um certo tempo ligado, ocorreu essa condição. Qual o tempo que ele ficou ligado? 5 tal. Quanto que é 5 tal? Tal é resistência vezes capacitância. Então, para saber o valor de 5 tal, eu tenho que saber o valor de tal. E para saber o valor de tal, eu tenho que saber o valor da resistência capacitância. Então, após o tempo limite, que vale 5 tal, eu tenho esse estado. Né? Então, quando a chave está ligada aqui, passou esse tempo. Ao mudar a chave S para a posição 2, aqui, ó. Então, estava aqui, olha. Ligado 1, eu liguei para o 2, né? Depois o 2 aqui, ó. Certo? Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com aqui foi a energização do capacitor. Então, aqui é a carga aplicada. Aqui é a descarga. Eu estou desenergizando aqui, ó. Desliguei ele daqui. Então, ao mudar a chave no instante 0, a fonte de alimentação é desligada. Então, tá aqui, tá desligada, né? Ficando o circuito RC em curto. Por que em curto, hein, gente? Por que ele está em curto, né? Porque ele está no sistema fechado aqui, olha. E existe carga no capacitor, então ele está em curto. Assim o capacitor se descarrega sobre quem? Ele vai descarregar sobre o resistor. De forma que a sua tensão descreve também uma forma exponencial, agora decrescente. Então, nesse caso, o capacitor comporta-se como uma fonte de tensão, cuja capacidade de fornecimento de corrente é limitada pelo tempo de descarga. Né? Qual é o tempo de descarga? Então, note bem, aquela aplicação que eu falei, os carros elétricos. Eu faço um mega capacitor, né, com muita potência. Então, eu ligo esse capacitor na energia da CEMIG. Eu pego esse meu capacitor, que é a minha bateria, né? Eu ligo ele na energia de CEMIG. É essa situação aqui, ó. Ele tá ligado. Qual vai ser o tempo para esse capacitor meu carregar completamente? 5 tal. Mas quanto que vale 5 tal? Não sei, mas depende, não sei, depende da minha associação aqui de resistência e capacitância. Né? Então, carregou, a gente sabe que demora, né? Nesse caso, o capacitor é grande, tem capacitância e tal. Carregou. Situação 2. Eu tirei ele da energia aqui e no meu circuito ele vai fazer o quê? O meu capacitor agora ele funciona como se fosse uma fonte de tensão, como se fosse uma bateria. Ele vai alimentar meu resistor. Então essa aqui que é a ideia da coisa. Né? E aí os comportamentos serão esses. Né? Na descarga ele vai mostrar o que acontece com a corrente. Essas equações não são plantadas ou caídas do céu, né, gente? São deduzíveis. A gente não vai ver dedução, mas a gente vai ver a aplicação. Tá? Então, aí nós temos outros tipos de gráficos da corrente, da tensão no resistor e da tensão no capacitor. Tá? Então, analisamos o tempo de carga, agora o tempo de descarga. Do mesmo modo, eu volto à minha análise do circuito. Né? Agora é o contrário. Se você pegar aquele circuito anterior, olha só.
Presta atenção aqui, ó, tensão no capacitor versus tempo. Tensão no capacitor versus tempo. Olha a curva como está aqui, quando o capacitor é carregado. A curva como está aqui, quando ele está descarregado. Quando ele está carregado, a curva é assim, para esse gráfico. Né? Tensão no capacitor versus tempo. Tá? Então, quando está sendo carregado, a curva é assim. Quando está sendo descarregado, a curva é assim. Por quê? Porque quando ele está sendo carregado, ele vai ter uma elevação de tensão. Quando está sendo descarregado, uma redução de tensão. Né? Então, esse é o princípio da carga e descarga. Do mesmo modo, esse gráfico aqui no outro caso, ele era assim, ó. Agora ele passou para cá. Quer dizer, lá a sua tensão diminuía com o tempo. Aqui está ao contrário. Mesma coisa para a corrente. E aí vem as três análises. Eu vou analisar, fazer análise gráfica no instante zero, no instante tal e no instante 5 tal. Tá certo? Então, isso é uma análise que nós vamos fazer com aplicações, né? Aplicações que eu digo no sentido de resolução de exercícios, né? Porque a gente não vai pegar um circuito e falar, olha, eu quero uma finalidade, a gente não vai projetar circuito, né? Essa matéria não é circuito. A gente só resolve atividades para o melhor entendimento da matéria, né? Então, essa que é a análise do circuito para o circuito do tipo RC, que é resistor e capacitor. Finalizando aqui, né, gente, agora com o circuito RL, de temporização, é um comportamento semelhante. Tudo aquilo que você estudou para o RC, resistor capacitor, você vai pegar esse entendimento e jogar no RL, resistor indutor. Então é a mesma coisa, só que lá eu tinha resistência e capacitância. O meu tal era resistência vezes capacitância. Né? Aqui o meu tal é diferente. Aqui, ó, o meu tal é o quê? Indutância sobre resistência. Tá? E eu vou analisar da mesma forma aqui, ó. Como que minha tensão varia? Minha tensão varia, né, onde? Quando eu tenho a minha tensão no resistor aumentando, no indutor aumentando, a do resistor está diminuindo. Mas a soma tem que ser constante, né? Então lembra, lá no capacitor, quando aqui era 0,67 ou 67%, aqui era 0,37 ou 37%, porque a soma tem que dar 100, né? A tensão ela é constante, o que ela aumenta de um lado, ela diminui o outro. O mesmo raciocínio que eu tenho o circuito RL, que é o resistor e o indutor, né? E ao ligar esse circuito, eu vou fazer toda aquela análise que nós fizemos, né? Primeiro na energização do indutor, né? O que acontece com a corrente no circuito, com a tensão no resistor e com a tensão no indutor, igual no outro, a corrente do circuito, a tensão no resistor e a tensão no capacitor, que é do indutor. E todas as análises da mesma forma. Então, por isso que eu falo, aprender a trabalhar com resistores, você tem meio caminho andado para capacitores, que já tem 80% caminho andado com indutores. Quando eu analiso o circuito RC e entendo, eu já tenho meio caminho andado para o circuito RL, certo? Eu peço a vocês que com calma dê uma examinada, tá? Examinada não é falar assim, agora eu entendo tudo, não, mas tem uma noção boa. Por quê? Porque quando a gente for praticar sob a forma de exercício, a gente vai conseguir identificar essas minúcias. Percebam que é muito detalhe, muitas minúcias, né? E aí, fazendo análise, mesma coisa que, olha, na energização do indutor, ou seja, liguei a chave do meu circuito em série, resistor e indutor. Vai o mesmo raciocínio, que, olha, no tempo zero, eu tinha a minha corrente zero. No tempo tal, 63% dela. No tempo 5 tal, corrente total. Então, o 5 tal é o tempo que, tanto para o capacitor, quanto para
tanto para o circuito RC, resistor capacitor, quanto para o circuito RL, resistor indutor, 5τ é o tempo limite para quê? Para carregar e para descarregar. Seja o capacitor, seja o indutor. Né? E notem que nós sempre vamos estar interessados em quê? Em 3 grandezas. Quais? Corrente, tensão no resistor e tensão no capacitor, ou nesse caso, no indutor. Né? Essas 3 propriedades. As 3 grandezas. Em quais tempos? No tempo 0, tal, 5τ. Em quais condições? Energização e desenergização.